Imagine-se caminhando por uma floresta densa, onde as árvores são tão altas e as folhagens tão fechadas que a luz do sol mal consegue tocar o solo. A cada passo, galhos batem no rosto e raízes invisíveis tentam derrubar quem ousa atravessar aquele labirinto verde. O esforço é constante, a respiração é pesada e o foco está inteiramente voltado para o próximo centímetro à frente. Nessa jornada, a única prioridade parece ser não tropeçar, não se ferir e continuar avançando, mesmo sem saber ao certo para onde aquele caminho leva. É uma metáfora poderosa para a vida de muitos que ocupam posições de destaque. Eles estão no centro da ação, lutando contra as urgências, resolvendo problemas imediatos e sentindo o peso de cada decisão momentânea. No entanto, o risco de se perder entre as árvores é real e iminente. Quando o olhar se fixa apenas no que está diante do nariz, a direção se torna incerta e o propósito original pode acabar sufocado pela densidade do cotidiano. A liderança, em sua essência, exige algo diferente do simples caminhar por entre os troncos. Ela demanda a capacidade de, por vezes, interromper a marcha e buscar uma elevação. Imagine que, acima dessa floresta fechada, existe um céu vasto e um horizonte que se estende por quilômetros. Um líder de sucesso é aquele que compreende que sua função não é apenas ser o melhor batedor de mato, mas sim o piloto que consegue atravessar a camada de nuvens para observar o mapa completo lá de baixo. Do alto, a confusão das árvores se transforma em um padrão compreensível. Onde antes havia apenas obstáculos, agora se vê um rio que corta a paisagem, uma clareira que oferece descanso ou uma montanha que indica o destino final. Essa mudança de perspectiva não é um luxo ou um momento de ócio. É uma necessidade estratégica fundamental para quem deseja conduzir outros por caminhos seguros e prósperos. Toda a trajetória de uma pessoa, seus pensamentos, suas ações e as palavras proferidas ao longo de décadas servem como uma preparação para o momento em que a liderança é exercida. Seja em um pequeno grupo comunitário, na gestão de uma família numerosa ou na diretoria de uma organização internacional, a mecânica da influência e da organização permanece a mesma. A arte de inspirar não está na microgestão de cada detalhe, mas na clareza de visão que se oferece àqueles que estão depositando a sua confiança no líder. É fascinante perceber que a necessidade de lideranças autênticas e visionárias permeia todas as esferas da sociedade moderna. Governos em diversos continentes enfrentam crises de foco, empresas lutam para manter a consistência em mercados hipercompetitivos e até mesmo instituições locais sofrem com a falta de uma direção clara. O mundo clama por figuras que saibam quando é hora de descer para a ação e quando é o momento crucial de subir para observar. Aqueles que alcançam a excelência não nasceram necessariamente com um dom sobrenatural, mas cultivaram o hábito de enxergar o que os outros ignoram. Eles entendem que para ser a referência que os outros admiram, é preciso primeiro dominar a própria capacidade de percepção. Muitas vezes, a maior barreira para o sucesso não é a falta de recursos ou de talento técnico, mas a incapacidade de se afastar do incêndio diário para entender o que está causando as chamas. O líder que vive como um bombeiro, correndo de um lado para o outro para apagar focos de crise, pode até ser visto como heróico por um tempo, mas ele raramente constrói algo duradouro. O verdadeiro legado é construído no silêncio da observação estratégica, no planejamento que antecipa o amanhã e na generosidade de dar espaço para que a equipe floresça sem o peso de uma vigilância constante. Ao iniciar esta reflexão sobre a importância da perspectiva ampliada, é essencial questionar: onde está o foco hoje? Nas árvores que impedem a visão ou no horizonte que aguarda para ser explorado? A jornada da liderança é um convite constante ao crescimento e à transformação. Não se trata apenas de exercer um cargo, mas de adotar um modo de ser que privilegia a sabedoria, em detrimento da mera atividade frenética. Há um vasto campo de possibilidades esperando por aqueles que estão dispostos a treinar o olhar. A partir de agora, o convite é para uma imersão na mente daqueles que aprenderam a voar acima das nuvens, explorando como essa visão aérea pode mudar não apenas o destino de uma organização, mas a própria vida de quem lidera. Para compreender por que tantos líderes se sentem exaustos e sem direção, é preciso observar o caminho que os trouxe até aqui. Na maioria das vezes, a trajetória profissional de uma pessoa começa na execução técnica.
Em cargos subalternos ou no início de carreira, o valor de um profissional é medido pela sua capacidade de lidar com detalhes, de cumprir listas de tarefas e de resolver problemas práticos com agilidade. Nessas fases, ser um executor de excelência é o que garante promoções e reconhecimento. No entanto, quando essa pessoa transita para uma posição de liderança, o que antes era sua maior força pode se transformar em sua maior fraqueza. O hábito de mergulhar nos pormenores está tão enraizado que o novo líder sente uma segurança quase instintiva ao manter o controle sobre cada pequena atividade de sua equipe. Ele acredita erroneamente que estar envolvido em tudo é a única forma de garantir que as coisas saiam certas. Esse comportamento cria um ciclo vicioso de dependência e estagnação. O líder, preso às questões operacionais, não tem tempo para pensar no futuro. Ele se torna o gargalo de sua própria organização. Se cada decisão precisa passar por ele, a equipe perde a autonomia e, consequentemente, para de crescer. A tensão aumenta quando as demandas do presente se tornam tão urgentes que o líder começa a agir como um bombeiro permanente. Ele apaga um incêndio aqui, resolve um conflito ali, responde a um e-mail urgente acolá e ao final do dia sente-se esgotado, mas com a sensação inquietante de que não avançou nem um centímetro em direção aos seus grandes objetivos. O conflito central aqui não é externo, mas interno. É a luta entre a zona de conforto da execução e a necessidade desconfortável da visão estratégica. A dificuldade de se afastar das tarefas corriqueiras muitas vezes tem raízes emocionais. Existe um medo sutil de perder a relevância se não estiver com a mão na massa. Em algumas culturas corporativas, o líder que apenas observa e planeja é visto com desconfiança, como se não estivesse realmente trabalhando. Isso gera uma pressão invisível para que ele se mantenha ocupado com o trivial. No entanto, líderes de sucesso compreendem que a produtividade real não é medida pela quantidade de itens riscados em uma lista de afazeres, mas pelo impacto das decisões tomadas a partir de uma visão panorâmica. Eles sabem que o custo de não enxergar o todo é altíssimo, podendo levar ao fracasso de projetos inteiros por pura falta de antecipação de riscos que eram visíveis apenas de uma perspectiva mais alta. Imagine a situação em um grande centro urbano no continente americano, onde um gestor de infraestrutura se dedica exclusivamente a tapar buracos em uma rua específica, ignorando que todo o sistema de drenagem da região está entrando em colapso. Ele está trabalhando arduamente, está sendo produtivo no nível micro, mas está falhando miseravelmente em sua missão maior. Se ele não subir ao andar de cima para analisar os mapas e os padrões de fluxo de água, seu esforço será em vão na próxima grande tempestade. Da mesma forma, no ambiente corporativo ou social, a incapacidade de ver padrões entre atividades e problemas impede a criação de soluções estruturais. O líder fica preso ao sintoma, enquanto a causa da doença continua prosperando nas sombras da falta de visão estratégica. O desafio que se impõe é o de superar essa barreira psicológica. É preciso coragem para deixar a equipe trabalhar sozinha, para confiar nos processos e principalmente para enfrentar o silêncio e o vazio que o pensamento estratégico exige. Afastar-se não é abandonar, é na verdade uma forma mais elevada de presença. É estar presente para o futuro, para as tendências e para as oportunidades que só se revelam para quem não está ofuscado pelo brilho imediato das tarefas urgentes. Esse é o ponto de ruptura onde muitos líderes vacilam. Aqueles que conseguem atravessar essa fronteira descobrem um novo mundo de eficiência, onde cada ação é guiada por uma bússola clara e não por reações impulsivas ao caos do momento. A transição da execução para a estratégia é o nascimento do verdadeiro líder, aquele que não apenas faz as coisas direito, mas garante que as coisas certas estejam sendo feitas. Ao aprofundarmos a exploração sobre a perspectiva ampliada, percebemos que ela funciona como uma lente poderosa que revela conexões invisíveis para o olhar comum. Quando um líder decide se afastar propositalmente das minúcias do dia a dia, ele começa a notar padrões. Problemas que pareciam isolados e aleatórios revelam-se, sob uma visão aérea, como partes de um mesmo sistema defeituoso. Atividades que consumiam tempo excessivo da equipe mostram-se redundantes ou desconectadas dos objetivos centrais. Essa capacidade de ligar os pontos é o que diferencia o gestor comum do líder visionário. Em vez de tratar cada crise como um evento inédito, o líder que enxerga o todo consegue prever a próxima onda antes mesmo que ela se forme no horizonte.
Isso traz uma serenidade intelectual que é contagiosa para todos ao redor, pois a equipe percebe que há alguém no comando que sabe para onde o navio está navegando. Essa profundidade estratégica permite que o líder olhe para o futuro com uma clareza renovada. Enquanto o presente é o reino da urgência, o futuro é o território da oportunidade. Ao se desvincular do imediatismo, o líder ganha tempo para planejar como pode ajudar sua equipe de maneira mais profunda. Ele deixa de ser apenas quem cobra resultados e passa a ser o arquiteto do ambiente onde esses resultados florescem. Dar espaço para os colaboradores não é apenas um ato de delegação, é um investimento na capacidade criativa do grupo. Quando não há um olhar vigilante e microgerenciador sobre cada passo, as pessoas sentem-se encorajadas a propor novas ideias, a assumir responsabilidades e a desenvolver suas próprias habilidades de liderança. O líder de sucesso entende que seu papel é remover os obstáculos do caminho, não caminhar às pernas dos outros. No entanto, esse movimento de recuo exige uma disciplina férrea. É fácil cair na tentação de resolver uma pequena tarefa técnica só porque é mais rápido se eu mesmo fizer. Mas cada vez que um líder cede a esse impulso, ele rouba de si mesmo o tempo necessário para a reflexão profunda e rouba da equipe a oportunidade de aprendizado. O desenvolvimento emocional de um líder passa necessariamente pela aceitação de que sua carga de trabalho deve mudar de natureza. Em vez de listas de afazeres repletas de verbos de ação imediata, sua agenda deve começar a conter espaços em branco para o pensamento livre, para o estudo de tendências e para a análise de metas a médio e longo prazo. Essa transição pode causar um certo nervosismo inicial, uma sensação de vazio, mas é nesse espaço que a verdadeira sabedoria de liderança é destilada. Considere o exemplo de grandes instituições na Europa ou na América Latina que passaram por processos de reestruturação bem-sucedidos. Quase invariavelmente, a mudança começou quando a liderança máxima decidiu parar de olhar para as planilhas semanais para focar na missão da organização para a próxima década. Eles perceberam que o microgerenciamento estava matando a inovação e que a única forma de sobreviver em um mercado em constante mutação era ter líderes que pudessem antecipar essas mudanças. Essa mudança de foco não é apenas uma técnica de gestão, é uma filosofia de vida que valoriza a essência sobre a aparência. Um líder que enxerga longe é capaz de manter a calma em meio à tempestade, pois ele sabe que as nuvens são passageiras e que acima delas o sol continua brilhando. O ritmo e a cadência da narrativa agora nos levam a um entendimento mais profundo. A visão ampliada é o que permite a integração entre o ser e o fazer. Quando se lidera a partir dessa perspectiva, as decisões não são mais fragmentadas. Elas passam a fazer parte de um todo coerente. O líder torna-se um mentor para seus colegas, um guia que não apenas aponta o caminho, mas explica por que aquele é o melhor trajeto. A tensão entre o hoje e o amanhã começa a se dissolver em uma síntese produtiva. A busca por essa visão aérea é, em última análise, uma busca por significado. Ao enxergar a paisagem completa, o líder descobre que sua verdadeira missão é muito maior do que bater metas trimestrais. É sobre construir algo que permaneça, algo que tenha raízes profundas e que possa crescer de forma sustentável, muito depois que ele não estiver mais presente. Há momentos na trajetória de quem conduz pessoas em que uma revelação crítica altera para sempre a forma como o mundo é percebido. Imagine um fotógrafo profissional diante de uma paisagem vasta e magnífica. Inicialmente, ele pode estar tão focado em capturar a textura de uma única pétala de flor que ignora a imensidão das montanhas e o drama do céu ao pôr do sol. Ele tem uma imagem tecnicamente perfeita da flor, mas perdeu a grandiosidade do cenário. O ponto de virada ocorre quando ele decide girar o anel da lente e diminuir o zoom. Subitamente, o contexto se revela. A flor não está mais sozinha. Ela faz parte de um ecossistema, de um panorama que conta uma história muito mais rica e emocionante. Esse é o clímax da transformação de um líder. O instante em que ele percebe que o zoom constante nos detalhes o estava deixando cego para a beleza e os perigos da paisagem inteira. Essa revelação muitas vezes surge em um momento de crise ou de estagnação profunda.
O líder percebe que, apesar de todo o seu esforço hercúleo, a organização ou o projeto não sai do lugar. É o colapso da eficácia através do esforço bruto. A compreensão de que fazer mais do mesmo não trará resultados diferentes é o que força o passo para trás. Ao se afastar, a intensidade do texto da vida cotidiana ganha uma nova tradução. O que antes era ruído torna-se melodia. O líder compreende que sua dificuldade de delegar ou de se afastar não era eficiência, mas sim um mecanismo de defesa contra a incerteza. Enfrentar esse fato é doloroso, pois exige desconstruir a própria imagem de indispensável na operação. É o momento em que se deixa de ser o herói da ação para se tornar o mestre da estratégia. No continente europeu ou em grandes centros de decisão na América do Norte, histórias de reviravoltas corporativas frequentemente narram esse exato ponto de mutação. Um executivo que estava à beira de um esgotamento decide, por indicação de um mentor, tirar uma semana de retiro apenas para pensar. No início, a ansiedade de não estar checando e-mails é quase insuportável, mas no terceiro ou quarto dia, o silêncio começa a produzir respostas. Problemas complexos que pareciam insolúveis no calor da batalha resolvem-se quase naturalmente quando vistos com distanciamento. A revelação é clara. A solução nunca esteve no detalhe técnico, mas no realinhamento estratégico. Esse momento eureka é o que redefine a trajetória da história. O líder volta não com mais respostas, mas com melhores perguntas. Essa transição para uma compreensão superior traz consigo uma clareza que é quase mística em sua simplicidade. Ao adotar o hábito de subir até o andar de cima periodicamente, o líder começa a ver a carga de atribuições e os desafios como peças de um jogo de xadrez e não como ataques pessoais do destino. Ele observa os movimentos do mercado, as necessidades da equipe e as metas de longo prazo com a serenidade de quem está acima do tabuleiro. As barreiras que o impediam de se afastar, o conforto nos detalhes, o medo de deixar a equipe sozinha, o nervosismo da reflexão, começam a derreter diante da evidência dos resultados. A produtividade real, ele descobre, floresce no espaço criado pela sua ausência tática. O impacto dessa mudança é sísmico. A equipe, antes sufocada pela microgestão, começa a respirar e a demonstrar talentos que estavam ocultos. O ambiente de trabalho transforma-se de uma oficina de reparos urgentes em um laboratório de inovação estratégica. O líder agora ocupa seu lugar de direito, no ponto mais alto da aeronave, atravessando as nuvens da confusão diária para garantir que o curso seja mantido. A trajetória da história não é mais uma linha reta de tarefas acumuladas, mas uma curva ascendente de sabedoria e influência. A revelação final é que a perspectiva ampliada não é apenas uma ferramenta de trabalho, mas uma nova forma de existir, onde a consciência do todo guia cada pequeno passo no presente, com uma precisão cirúrgica. Após a revelação transformadora da visão panorâmica, segue-se o período de consolidação e colheita dos frutos dessa nova postura. O líder que aprendeu a se afastar não volta a ser o mesmo. As consequências dessa mudança de perspectiva são visíveis tanto nos resultados práticos quanto na atmosfera emocional do grupo. Há um assentamento natural após o clímax da mudança. A agitação frenética dá lugar a um ritmo mais cadenciado e seguro. Internamente, o líder experimenta uma libertação do peso da onipresença. Ele descobre que o mundo não para de girar quando ele não está supervisionando cada detalhe, e, curiosamente, as coisas tendem a funcionar melhor. Essa transformação interna é acompanhada por uma mudança na forma como ele é percebido pelos outros. Ele deixa de ser o chefe que cobra e passa a ser a liderança que inspira e orienta. A resolução desse conflito entre o micro e o macro permite que surjam espaços para o florescimento alheio. Com o líder ocupando seu posto de observação estratégica, os membros da equipe sentem-se empoderados para assumir o protagonismo de suas próprias funções. O microgerenciamento é substituído pela confiança mútua.
As consequências externas são claras: processos mais fluidos, menor rotatividade de talentos e uma capacidade de resposta muito mais rápida às mudanças do ambiente externo. Ao não ficar preso ao presente, o líder consegue preparar o terreno para os desafios que virão, garantindo que a equipe não seja pega de surpresa. O aprendizado central que emerge deste processo é que a verdadeira força de uma liderança não está no controle, mas na visão. Nesta fase de aftermath, a busca por apoio externo torna-se uma prática comum e valorizada. O líder de sucesso entende que para manter essa perspectiva elevada, ele pode precisar de ajuda. A figura de um mentor ou de um coach executivo deixa de ser vista como um sinal de fraqueza e passa a ser entendida como um recurso estratégico. Participar de conferências sobre tendências futuras, voluntariar-se para comitês de planejamento de longo prazo ou envolver-se em projetos de reestruturação são formas de exercitar o músculo da visão ampla. O líder busca ativamente situações que o obriguem a olhar para além do horizonte imediato, garantindo que seu zoom não volte a travar no modo aproximado por força do hábito. Ele se torna um eterno aprendiz da paisagem completa. As transformações que ocorrem são profundas. Em muitos casos, projetos que estavam estagnados ganham um novo fôlego, porque a causa real do problema foi finalmente identificada de cima. Conflitos interpessoais que desgastavam a equipe são resolvidos com uma abordagem mais sábia e menos reativa. O líder aprende a valorizar o silêncio estratégico, usando momentos de sua semana especificamente para não fazer nada além de refletir. Esse tempo vazio é, na verdade, o mais produtivo de sua agenda. É onde ele processa os insights, analisa os riscos e visualiza as vitórias futuras. A quietude que se segue ao caos da microgestão é o solo fértil onde as grandes ideias de liderança criam raízes. Assim, a jornada de enxergar com uma perspectiva mais ampla conclui sua fase de implementação prática com uma lição indelével. A liderança é um exercício de equilíbrio. É saber quando a situação exige um mergulho nos detalhes e quando a sobrevivência do todo exige um distanciamento absoluto. O líder que domina essa alternância de foco torna-se resiliente e visionário. Ele não apenas sobrevive às tempestades, mas usa o vento para subir ainda mais alto. A resolução final é a harmonia entre o agir e o observar, entre o presente e o futuro. A transformação está completa quando o ato de subir ao andar de cima deixa de ser um esforço consciente e passa a ser a própria natureza do líder, integrando-se organicamente à sua forma de conduzir a vida e os negócios. Ao chegarmos ao final desta jornada de reflexão sobre a visão ampliada, somos convidados a contemplar a essência do que significa de fato liderar com sabedoria. A imagem do piloto que atravessa as nuvens ou do fotógrafo que ajusta sua lente para capturar a vastidão do horizonte permanece como um lembrete constante de que o nosso olhar define a nossa realidade. Líderes de sucesso não são aqueles que trabalham mais horas ou que resolvem o maior número de problemas técnicos, mas sim aqueles que possuem a coragem de enxergar além do óbvio, de antecipar o que ainda não é visível e de criar um sentido de direção em meio à névoa da incerteza. A perspectiva ampliada é, em última análise, um ato de generosidade e de fé. Generosidade para com a equipe, ao dar-lhes espaço para crescer, e fé no próprio processo de pensamento estratégico. A grande lição que fica é que todos os nossos pensamentos e ações ao longo da vida nos trouxeram até aqui, mas é a nossa capacidade de evoluir que determinará até onde podemos chegar. A liderança não é um destino estático, mas um processo contínuo de refinamento da percepção. Ao abandonarmos as correntes do microgerenciamento e o vício da urgência, abrimos as portas para uma influência muito mais profunda e duradoura. O verdadeiro líder é aquele que planta árvores sobre as quais ele sabe que talvez nunca se senta à sombra, pois seu foco está na floresta que ele está ajudando a cultivar para gerações futuras. Essa clareza de propósito traz uma paz que transcende os desafios cotidianos e confere uma autoridade natural que não precisa ser imposta, apenas reconhecida. Que esta narrativa sirva como um chamado para que cada um busque o seu próprio andar de cima. Não importa se a liderança é exercida em uma grande corporação no continente americano, em uma escola na Europa ou no seio de uma família dedicada em qualquer lugar do mundo.
A necessidade de perspectiva é universal. É preciso reservar tempo para o silêncio, para a estratégia e para a observação pura. É nesse afastamento que descobrimos quem realmente somos e qual o impacto que desejamos deixar. O sucesso na liderança é, no fundo, a habilidade de transformar a visão em realidade, mantendo sempre um olho no detalhe essencial e o outro no horizonte infinito. A jornada não termina aqui, ela apenas muda de nível. Ao dominar a arte de enxergar o todo, o líder torna-se um farol para os outros, iluminando caminhos que antes estavam ocultos e inspirando todos ao seu redor a também buscarem suas próprias elevações. A vida ganha uma nova dimensão quando paramos de apenas reagir ao que acontece e passamos a moldar ativamente o que está por vir. A perspectiva ampla nos ensina que nada é isolado, que cada ação repercute no sistema inteiro e que a sabedoria reside na compreensão dessas conexões delicadas e poderosas. Que a lembrança da visão aérea nos acompanhe em cada decisão e em cada interação. Que possamos ter a disciplina de subir acima das nuvens, sempre que a confusão do dia a dia tentar nublar o nosso julgamento. E que, ao olharmos para trás, tenhamos a satisfação de saber que não apenas caminhamos pela floresta, mas que ajudamos a mapear o território para que outros pudessem caminhar com mais segurança e propósito. O legado de um líder de sucesso não está nas tarefas que ele completou, mas na clareza que ele proporcionou e no futuro que ele ajudou a construir, a partir de uma perspectiva verdadeiramente ampla e inspiradora.